Após o erro de um assistente do governo, o garoto é forçado a viver com várias garotas monstros. Perdidamente apaixonadas por ele, elas vão disputar para ver quem vai se tornar sua esposa. Hoje vamos ver o anime Monster Musume. O anime começa com o protagonista Kimihito acordando com Mia do seu lado. Como já era de manhã, ele pede para ela acordar, mas ela pede para ficar mais 5 minutinhos. Ele então diz que vai preparar o banho, mas é puxado por ela que o prende com muita força. Para tentar escapar, Kimihito puxa na ponta de sua cauda e faz ela liberar seu amor por ele. Após isso, ele vai preparar o banho e lembra das reformas que teve que fazer para que Mia pudesse morar com ele. Logo ela chega para banhar e Kimihito tenta se controlar. Para fugir dali, ele diz que vai preparar o café, mas ela o puxa para banhar com ela. Com um jato de água gelada, ele consegue escapar, mas se arrepende em seguida. Enquanto preparava o café, é surpreendido por sua coordenadora que se chama Smith. Ela estava ali para verificar se ele não estava fazendo nenhuma atividade proibida. E o lembra que se ele machucá-la, isso inclui danificar a pureza dela, será presa e ela será deportada para a terra natal dela. Mesmo ele dizendo que não fez nada, a coordenadora duvida muito, pois Mia é muito linda e está perdidamente apaixonada por ele. Ao se aproximar do Prata para falar que ele não ia resistir por muito tempo, Mia aparece e o tira de perto dela, e ainda ameaça a coordenadora. Nesse momento, Smith percebe o quanto ele está sofrendo. Depois que a coordenadora vai embora, Mia conta para ele que quando chegou na sua casa pela primeira vez, ficou preocupada se ele a aceitaria. Por ela ser metade cobra, muitas pessoas a rejeitam, mas ele a recebeu com um sorriso no rosto, a deixando muito feliz. Por esse motivo, Mia se apaixonou por ele e diz que não se importa com as leis e que ele pode fazer o que quiser com ela. Durante a conversa, ela o aperta demais e quebra seu braço. No dia seguinte, Kimihito tinha que levar Mia para conhecer a cidade. Toda empolgada dizendo que estava em um encontro, o puxa com sua cauda. Mia estava se divertindo bastante enquanto ele só sofria. Ao passar por uma loja adaptada para todas as espécies, Mia o chama para entrar. Quando percebe que é uma loja de lingerie, diz que vai esperar lá fora, mas Mia o puxa de volta. Enquanto Kimihito estava totalmente desconfortável naquele lugar, Mia estava se divertindo bastante. Logo ela chega pedindo a opinião dele e ele diz não entender muito e dá a ideia dela provar. Então ela vai ao provador e o leva junto, alegando que eles tinham que ficar juntos a todo momento. Desesperado, ele sai de lá e leva algo com ele. Sem fazer ideia do que era aquilo, Mia aparece e pega de volta. Na volta pra casa, um casal zomba de Mia por ela chamar Kimihito de querido. Com muita raiva, Mia ataca eles com sua cauda, mas o Pro tenta na frente, pois se ela atacar o humano, ela será deportada. As pessoas aproveitam a situação e começam a tirar foto de Mia. Se sentindo desconfortável, ela pede para eles saírem dali. Para fugir das pessoas, eles acabam entrando em um hotel. Desesperado, Kimihito não sabia o que fazer. Mia começa a fuçar as coisas, piorando ainda mais a situação. E então ela fala pra ele que acha que os humanos ainda não gostam da sua espécie, eles só aceitam por conta das leis. Para provar que é totalmente indefesa, Mia deita na cama e diz que mesmo que ele a machuque, ela não irá fazer nada. De repente, o quarto é invadido pelo esquadrão de segurança junto com a coordenadora. Após esclarecer as coisas, ela acompanha os dois até a saída. Eles encontram novamente com o casal e eles zombam dela novamente, e dessa vez pegam ainda mais pesado. Com muita raiva, se prepara para atacar, mas dessa vez o Prata toma uma atitude e dá um belo de um soco que atinge os dois de uma vez. Após isso, Smith o ajuda a cuidar dos ferimentos e em seguida vai embora. Mia entra e pergunta por que ele fez aquilo. Kimihito diz que não vale a pena ser deportada por causa daquelas pessoas, e mesmo ela sendo de uma outra espécie, ela ainda era uma garota, e ele não podia perdoar a forma que trataram ela. Emocionada, Mia pula em cima dele para eles continuar de onde pararam, mas são interrompidos pela coordenadora novamente. No dia seguinte, Mia estava toda feliz por causa do que Kimihito fez por ela. Ela promete que quando eles estiverem em apuros, ela vai protegê-lo. No momento em que ela fala isso, ele é capturado por uma mulher pássaro. Ele acorda em uma árvore ao lado da harpa com o nome de Papi. Ao ver um carro de sorvete, ela o puxa com ela e depois de dar 3 passos já tinha esquecido que tinha raptado ele. Depois de pagar um sorvete pra ela, Papi conta que fugiu enquanto a coordenadora não estava olhando e fala pra ele não se preocupar, pois já tinha feito isso outras vezes e nada tinha acontecido. Porém, dessa vez estava em apuros porque poderia ser deportada. Preocupada, Papi derruba seu sorvete e começa a chorar. Kimihito oferece o seu para ela e teve que segurar para ela não derrubar novamente. As pessoas ao redor entendem tudo errado. Constrangido com a situação, o protagonista tira o sorvete da sua boca e acaba sujando ela toda. Para limpar toda aquela melequeira, Papi resolve tomar um banho ali mesmo. Enquanto ele viu quanto ela é cabeça oca, é puxado para dentro da água. Finalmente, Mia o encontra. Com muita raiva, começa a discutir com a garota pássaro. Em seguida, as duas começam a brigar. Papi acaba rasgando a roupa delas e deixa o Prota em apuros. Por sorte, ninguém estava olhando, pois estavam preocupados com a garotinha que estava em cima da árvore. Papi tenta salvá-la, mas suas asas estavam pesadas demais para voar. Mia então sobe na árvore e ao chegar até a criança, acaba assustando ela. A garotinha escorrega e, por sorte, Papi consegue pará-la a tempo. Em seguida, um guarda chega para resgatar a criança, mas já era tarde demais, pois ela já havia sido salva. Ele aproveita e pergunta pelo anfitrião delas. Para evitar que Papi fosse expulsa do país, Kimihito assume a responsabilidade pelas duas. E então o guarda pede o documento delas. Sem saber o que ia fazer para se safar, a coordenadora chega bem na hora com o documento. Em casa, Smith explica que não encontrou nenhum anfitrião para hospedar a garotinha fujona, e quando estava prestes a largá-la, ela fugiu. Smith decide que Papi também vai morrer
morar com ele. Muito feliz com seu novo lar, ela puxa ele para tomar um banho com ela. A coordenadora fica surpresa, pois pensava que Mia ia se opor a isso, mas ela estava bem tranquila por achar que Papi é uma criança, mas ela tem a mesma idade que ela. Imediatamente, Mia invade o banheiro para ajudar Papi a tomar banho no lugar de Kimihito. De manhã cedo, ele sai para fazer compras, já que as duas monstrinhas comiam demais. Quando estava voltando para casa, é atropelado por uma centauro que estava à procura do seu mestre. Kimihito liga para a coordenadora, mas ela estava em seu dia de folga e o deixa na mão. Enquanto tenta explicar para ele sobre uma simpatia maluca, uma moça é roubada na sua frente. Com sede de justiça, a centauro jura que vai capturá-lo com sua espada. Como ela não pode machucar o humano, chama o prota para ir com ela. Mas quando ele vai montá-la, leva um coice. Agarrado na cintura, os dois perseguiam o bandido. O ladrão acelera, mas Centauro é rápida demais. Mesmo com alguns obstáculos e com um belo salto, ela consegue alcançá-lo. Quando estava prestes a dar o golpe final, é atrapalhada por Kimihito. Ele estava quase caindo e segura ela com muita força. Vendo a cena, o ladrão perde o controle. Como estava indo muito rápido, Centauro acaba batendo. Em seguida, o ladrão aparece com a espada dela, dizendo que vai cortá-la. Mas Kimihito entra na frente para defender ela. Para a felicidade dele, a espada era falsa e ele sofreu apenas pequenos ferimentos. Por telefone, Smith diz que centauros podem ser montados apenas pelo seu mestre, e que montar nela era quase um pedido de casamento. Sabendo disso, Kimihito se ajoelha e se desculpa profundamente, pois não sabia o quanto isso era importante. Centauro, já apaixonada por ele, pede para que ele a chame de Seria, um nome mais íntimo. Ela então pede para ele ver como seu coração estava saltitando por ele, e diz também que essa foi a primeira vez que alguém se sacrificou para protegê-la. Por isso ela o aceita como seu mestre e promete lealdade eterna. Mia e Papi aparecem querendo saber onde ele arrumou mais uma namorada, e agora o coitado tem que dar conta das três. À noite, as três disputam para ver quem vai se casar com ele. Pela manhã, Mia explica as leis culturais interespécies para Seria e Papi, deixando bem claro que a intercambista mais velha é a mais importante de todas. Ao ver seu Dali com um machucado no rosto, Mia fica muito brava. Ele então explica para ela que conseguiu isso depois de entrar no banheiro na hora errada. Vendo os dois próximos demais, Mia dá um jeito de separá-los e começa uma briga com Seria, enquanto Papi estava com a cabeça quase explodindo com tantas informações. Ela então chama para eles tomarem um banho juntos. Kimihito ajuda Papi a colocar o maiô que ela ganhou da coordenadora. Ele passa por alguns momentos difíceis e vai para dentro da banheira, onde Papi o usa como boia. Ela diz que vê ele como irmão e quer fazer algumas coisas com ele, mas é impedida por Seria, que descobriu que ela não é uma criança. A garota Minotauro pede para que ele suba nela e foge com ele até um parque. Ele se desculpa por ter segurado forte demais, mas ela fala que isso não é um problema. Ao verem o casal de mão dada, Seria pede para Kimihito segurar sua mão. Ao fazer isso, ela fica muito emocionada. Do nada, Mia cai do céu e Papi aparece em seguida. Mia e Seria começam a brigar novamente pelo prota. Depois de ser sufocado por diversas vezes, Papi o salva e agora a disputa era entre as três. Smith, que estava passando por ali, tenta ajudá-lo, mas quem acaba sendo atingido é ele. Em casa, as três maluquinhas estavam atrás da porta, se sentindo culpadas pelo que aconteceu. Elas pedem desculpa e prometem que vão se conter para não causar mais problemas a ele. Ele levanta e diz que a culpa maior é da coordenadora e que é normal famílias ter problemas. Ao ouvir isso, Smith lembra do projeto de reforma cultural interespécie, onde um humano pode casar com outra espécie e que Kimihito seria o cobaia. Após a coordenadora ir embora, o protagonista tenta dormir, mas estava aflito com essa notícia. Mia não perde tempo e vai até seu quarto e tenta seduzi-lo para ser escolhida como sua esposa. Papi chega pela janela e estraga um momento entre os dois. Após deixar Mia no chão, ela vai direto ao ponto e deixa o prota chocado por ela ser tão direta. Seria chega quebrando a porta e o prota agradece por salvá-lo e diz que Papi e Mia estão agindo muito estranho. Seria explica que em noite de lua cheia, seus instintos despertam por completo e elas perdem o controle. Apesar de Seria parecer controlada, ela também deseja casar com o prota e diz que ele pode tocá-lo quanto quiser. As outras duas acordam e começam a perseguir o prota novamente. Vendo quanto elas estavam descontroladas, percebe que não ia dar conta das três e para salvar sua vida ele foge dali. No dia seguinte, elas agem como se nada tivesse acontecido e ficam surpresas ao ver o coitado todo machucado. Depois de dizer que isso aconteceu porque ele deixou elas inseguras por conta da sua indecisão sobre o casamento, diz que vai começar a tratar as três como noivas e capota em seguida. Mia estava toda feliz depois que seu amado falou aquelas coisas. Enquanto Kimihito preparava a janta, Seria polia sua espada e Papi estava jogando um pouco. Ele então avisa que o jantar está pronto e quando Mia vai verificar, é atacada por algo que estava dentro da panela. Seria explica que aquilo era um slime, mas não tinha com que ele se preocupar que ela iria protegê-lo com sua espada. Porém, quando o slime aparece novamente, a única coisa que ela consegue é deixar sua espada toda melecada e não tem sucesso na luta. O prota então vai tomar o banho. Durante seu banho, Seria aparece alegando que estava ali para garantir sua segurança. Enquanto eles conversavam, Kimihito percebe que seria perigoso se a slime entrasse na banheira e nota gotas caindo do teto. Em busca da sua espada, Seria toca no lugar errado e acaba desmaiando. Kimihito é capturado pela slime, que se transforma em uma linda garota. Ela começa a fazer as mesmas coisas que viu as outras garotas fazendo e acaba sufocando o prota. Para escapar, ele se joga dentro da banheira. Após isso, ele explica para as meninas o que fez para lidar com a criatura gosmenta. Pensando que ela não iria sair da banheira, se depara com ela ao lado de Papi. Mia e Seria estavam revoltadas
revoltadas depois de encontrar todas as suas coisas melecadas. Elas tentam atacá-la, mas Papi a defende e dá a ela o nome de Su. Kimihito faz uma capa para ela e a deixa ainda mais fofa. E tenta convencê-lo que é melhor entregar a Slime para a coordenadora, pois ela pode ser uma imigrante ilegal. Papi ouve que Su poderia ser presa e foge com ela. O Prota sai correndo atrás das duas sem fazer ideia de onde elas poderiam ter ido. A Slime se assusta ao ver o rio e Papi acaba deixando ela cair. Para o azar do Prota, ele parou bem no lugar errado e na hora errada. Logo, algumas crianças chegam e chamam Papi para brincar. Com isso, Kimihito descobre que ela estava saindo escondido. Quando a brincadeira começa, Su acha super divertido. Ela suga um pouco de água que faz com que ela fique maior. Agora que estava carregada, ela começa a brincar com as crianças. Enquanto eles se divertiam, um carro em alta velocidade quase atropela uma criança. Ela é salva por Su, que usa seu próprio corpo para salvá-la. A Slime acaba ficando presa no muro que desaba por conta do impacto. Papi tenta segurá-la, mas ela escorrega. Por sorte, Kimihito chega a tempo de impedir que ela caia na água. Papi, muito feliz, voa para abraçá-la e deixa o Prota no vácuo. Após isso, o protagonista liga para Mia e Séria para avisar que Su vai passar o tempo com eles e que eles só tinham que manter segredo da coordenadora. Porém, assim que ele chega em casa, dá de cara com ela. Depois de serem descobertos pela coordenadora, eles bolam um plano para ver o que iam fazer para ajudar Su a não ser deportada. Em seguida, o esquadrão de segurança interespécie chega e já entra quebrando tudo. O protagonista, sem entender nada, se pergunta para onde as garotas foram. O líder se aproxima dele e o parabeniza por ele ser um anfitrião maravilhoso, hospedando tantas garotas assim. Com isso, ele pensa que a coordenadora tinha mandado fazer um quarto para Su. As garotas foram se esconder em um parque achando que estavam a salvas. E lembra que a pessoa mais importante não estava com elas. E então entra em desespero. Alguns guardas aparecem e elas se escondem rapidamente. Ao tentar pegar água para Su, Papi acaba se molhando toda e Su ajuda ela a se secar. Enquanto Kimihito ia atrás das garotas para contar para elas que a Smith mandou preparar um quarto para Su, houve uma garota pedindo socorro e a salva de bater em um porte. Ela pergunta se ele está bem e ele diz que sim, que isso acontece com ele o tempo todo. Após isso, ela o agradece e se apresenta como Meru. Ele fala que é um prazer conhecê-la, mas que tem que ir, pois está procurando algumas garotas não humanas. E então o Meru diz que sabe onde elas estão. Enquanto isso, Centauri e Mia tentavam não ser descoberta pelos guardas. Mia então dá a ideia dela se esconder na parte de trás de Séria, já que é bem grande, mas ela não gosta muito da ideia. E ao se virar, acaba quebrando a torneira e se molhando toda. E mais uma vez, Su entra em ação e suga toda a água de seu corpo. Finalmente, Kimihito encontra as garotas e sente uma aura bem ruim vindo do parque. Mia estava tentando se proteger da Smile sugadora de água, porém se distrai quando o Prota chama ela. Su aproveita a oportunidade e coloca ela pra dormir também junto com as outras. Sua próxima vítima era Meru, mas Kimihito salva ela novamente, colocando a Smile dentro de um saco. Ao chegar em casa, as meninas ficam arrasadas ao saber que estavam se escondendo à toa esse tempo todo. A coordenadora aparece e Papi vai até ela agradecer por ela ter mandado fazer um quarto para Su. Smith diz que faz 1 milhão de coisas e que ainda precisa tratar de imigrantes ilegais e novas espécies, e que não aguenta mais, portanto nunca viu nenhuma Smile. Esse quarto que ela mandou fazer na verdade é para Meru, a mais nova intercambista que ia morar com eles. Com muitos ciúmes, Mia começa a ver coisas que não existem e vai até os dois separá-los. Ele escorrega, cai e ainda tem que aguentar as duas brigando por ele. Em meio à confusão, Mia acaba quebrando a cadeira de rodas, e agora Kimihito tinha que carregar Meru em seus braços para todos os lugares, até a outra cadeira chegar. Mia não estava conseguindo se controlar ao ver seu Darling carregando outra mulher nos braços. Centauri tenta acalmá-la, mas ela diz que não vai ficar parada olhando, e que apesar de tudo, Séria ainda não tinha passado dos limites. Papis é uma criança e Su está fora de questão. E então ela é a candidata mais provável de ser noiva do Prota. As meninas ficam chocadas ao ver a forma que Mia via elas esse tempo todo. Séria fala que talvez Meru não tenha intenções com ele, mas pelo visto ela tem sim. Kimihito acaba escorregando e fica sem jeito para segurar Meru. Ao ver a cena, Mia vai até lá e dá uma bronca no seu amado pela falta de atenção dele. Porém, Meru fala que não se importa e deixa Mia ainda mais irritada com tanta ousadia. Para tentar reverter a situação, Mia vai até seu Darling e fala que ficou toda grudenta enquanto brincava com Su, achando que ele ia dar super atenção a ela. Porém, ele só fala que ela precisa de um banho e que já deixou a banheira pronta. Vendo que seu plano não deu certo, fica ainda mais irritada e tem a ideia de diminuir o ar para congelar o quarto de Meru, mas quem estava sofrendo era ela. Em seguida, Kimihito chega com a sereia e percebe que o ar estava muito gelado e vai conferir. Ele tenta arrumar, mas as pilhas não estavam funcionando. Depois disso, Mia fala que elas três vão se juntar para proteger seu Darling da garota sereia. No entanto, as outras meninas não querem se envolver nisso, e Papi
Papi já estava até chamando Meru para jogar com ela, mas ela estava interessada em saber se Kimihito tinha uma namorada ou não. Centauri então se aproxima e pergunta se ela tem interesse no prota. Meru fala que sim e que sereia sempre adora romance, especialmente aqueles com um final triste. Centauri percebe que ela é maluca da cabeça e acha o jeito dela muito suspeito. Até que Meru pergunta se ela é a namorada do prota e a deixa toda envergonhada, dizendo que é apenas a serva dele. Com isso, Meru fala que os boatos sobre Centauri ser muito orgulhosos eram verdadeiros e que ela sente uma fé bastante nobre vindo dela. Saria se sente como se estivesse em frente a uma rainha e tem um comportamento diferente. Então Mia traz ela de volta pra realidade. Kimihito chega com algumas pilhas que tinha encontrado e pede para Mia trocar enquanto leva Meru para sua banheira. Mia estava ficando maluca de ciúmes e então Saria fala que ela está exagerando, que Kimihito só está ficando mais tempo com Meru porque sua cadeira de rodas está quebrada. Tristinha, Mia fala que também gosta de contos de fada e que seu sonho é ser carregada por um príncipe. Saria fica pensando se isso não seria fisicamente impossível e dá a ideia dela pôr um biquíni para seduzir seu darling. Mia então vai até lá e pergunta se pode dar um mergulho, já que a piscina é enorme, e chama Kimihito para ir com ela, mas ele não aceita. Em seguida, Saria aparece e estava um pouco envergonhada por o biquíni ter ficado bem pequeno nela. Brava, Mia pergunta por que ela estava tentando seduzir Kimihito. Do nada, Papi aparece em seu traseiro procurando sua amiga Su. Algo acontece e Saria sai correndo. Ao ver Kimihito e Meru dentro da piscina juntos, Mia vai atrás dele, porém a piscina é muito funda e fria para ela e ela acaba desmaiando. E então ela é salva pelo prota como sempre sonhou. Meru parecia estar bem preocupada com ela e tenta aquecer Mia com o calor do seu corpo. Su aparece do nada e pula no prota e o sufoca como sempre. E então Meru fala que foi isso que aconteceu quando eles caíram na piscina. Após isso, as duas tomam banho juntas. Mia se desculpa por ter sido tão rude com ela e diz que só estava assim porque estava com ciúmes, mas deixa claro que não ia deixar ela se casar com ele. Meru fala que essa nunca foi sua intenção. Ela na verdade almeja um amor tão trágico como o da princesa sereia. Por outro lado, ela deseja que dê tudo certo entre Kimihito e Mia, contanto que ela aceite algumas infidelidades. De manhã, Mia estava praticando na cozinha para se tornar uma boa esposa. Na hora do ingrediente secreto, que era seu amor por Kimihito, ela exagerou um pouco. Ele pergunta se ela precisa de ajuda, porém ela não aceita. Mia então pergunta qual é o melhor jeito de treinar para ser a esposa dele e imagina como seria. Logo ela volta para a realidade e ainda queima suas mãozinhas. Depois disso, ela se tranca no quarto porque não queria que ninguém visse que ela estava descamando. Kimihito vai até o quarto, mas ela pede para ele deixar ela sozinha. E então ele vê algo no chão e se pergunta o que era aquilo. Nesse momento, a doida quebra a porta para impedir que ele visse suas escamas. No entanto, ela piorou foi tudo e fica morrendo de vergonha. Ela fala que nunca precisou de ajuda para ser descamada antes, mas como suas mãos estavam machucadas, ela não estava conseguindo puxar suas escamas. Kimihito então oferece sua ajuda, mas em troca queria que ela o ajudasse a descamar também. Com muito cuidado, Kimihito começa a puxar suas escamas, pois era bem sensível. Se esforçando para manter seus pensamentos puros, ele finalmente tira a última parte da cauda, mas acabou parando a rua toda com tanto barulho que ela fez. Agora faltava apenas a parte da barriga, então Mia cobre os olhos dele com sua cauda para que ele pudesse tirar o restante. Com muita dificuldade, ele estava conseguindo, e faltava apenas mais um pouco. Qualquer movimento errado, ele acertaria em cheio. Mais tarde, Mia prepara alguns pratos para seu amado como forma de agradecimento por ele ter ajudado ela. O coitado, para não deixar ela triste, come tudo, mas não passa bem, e ainda agradece pela comida. Mia fica toda feliz achando que arrasou na comida. Em seguida, as outras garotas chegam. Mia também tinha feito todas elas experimentar os pratos que ela preparou, e as coitadas não estavam nada bem. De manhã, depois que Kimihito chega do mercado, o Papi fala que vai botar um ovo. Ao ouvir isso, as meninas dão uma surra nele achando que ele tinha dormido com ela. No entanto, era um ovo infértil. De tempos em tempos, Arpia sofre esse fenômeno. De repente, a campainha toca. Era um cara dizendo ser um diretor de vídeo do intercâmbio interespécies e que estava filmando um documentário sobre o acordo cultural e pergunta se eles se importariam em dar uma entrevista. Kimihito deixa ele entrar. A primeira a ser entrevistada é Papi, pois seu maior interesse é filmar ela botando o ovo, mas como ainda não estava na hora, ele aproveita para entrevistar as outras meninas e vai no quarto de cada uma delas. Meru mostra seu quarto. Em seguida, ele vai até o quarto de Centauri. Vendo que ele estava fazendo algumas perguntas desnecessárias, as garotas começam a ficar irritadas. No quarto de Mia, ele encontra sua pele antiga e tenta roubar pra ele. Depois de falar que ia usar a pele para fazer uma pesquisa e que isso poderia causar o casamento dela com seu Darn, ela deixa ele ficar com sua pele. Em seguida, Meru chega avisando que Papi estava prestes a botar o ovo. Imediatamente, eles vão até ela. O maluco logo chega também e começa a gravar. Kimihito ajuda Papi enquanto o cara filmava o parto dela, todo feliz que ia conseguir uma boa grana com esse vídeo sem censura. Su acaba com sua farsa usando sua habilidade e fala tudo o que ele estava pensando. Nesse momento, as garotas se juntam para dar uma surra nele, mas o idiota dá um show dizendo que elas não podiam bater nele.
nele, pois é contra a lei. Kimihito então pergunta se ele ainda quer o ovo e joga pra cima, o distraindo. Assim ele dá um socão na cara dele e o joga longe. Após isso, eles voltam para ajudar Papi novamente, porque o ovo que ele jogou no cara foi um ovo comum. Com muita raiva por seu plano não ter dado certo, o falso diretor volta para sua rotina normal, que é catar teias de uma aracne que mora com ele para vender. Ela ficou bem interessada em Kimihito ao saber que ele desperdiçou 3 milhões de ienes. No centro da cidade, uma loja estava sendo assaltada por alguns orcs. Clientes foram mantidos como um refém. As exigências deles eram completamente idiotas e impossíveis de serem realizadas. A polícia não podia fazer nada por causa do acordo cultural interespécie, e então a coordenadora aparece e fala para eles não se preocupar, que o esquadrão de segurança interespécie cuidaria do caso. Na loja, o chefe dos orcs sente um cheiro e dá alguns disparos para cima, atingindo uma garota. Ela pergunta como ele conseguiu percebê-la. Ele diz que foi por conta do cheiro, pois eles conseguem sentir o cheiro de uma garota a quilômetros de distância. Por isso a polícia não consegue se aproximar deles. Em seguida, ele liga para a polícia dizendo que eliminou a agente que eles mandaram, mas isso fazia parte do plano da coordenadora. Os outros orcs encontram a garota escondida. Ela tenta fugir e puxa a cortina para pedir ajuda, mas não consegue. Bem longe dali, uma garota se preparava para atirar nos bandidos. Todos os seus disparos são nas armas dele, já que seu objetivo era desarmá-los. Desesperados porque não tinham mais armas, o chefe pede para eles manter a calma, pois eles ainda não tinham os refém. Porém, não por muito tempo. Uma garota gigante entra e tira os refém dali. Mas ainda tinha uma garotinha com eles, e eles estavam planejando usar ela como escudo. De repente, a garota que foi baleada levanta e atira nos orcs que estavam na sua frente. Um deles ataca ela por trás e ela usa seu próprio corpo para atingir ele. Agora só restava o líder deles. Ele ameaça dar um fim na garotinha caso ela se aproxime, mas não foi necessário. A própria dá um chutão na cara dele e toma sua verdadeira forma. Ela, na verdade, fazia parte do esquadrão de segurança interespécie, junto com as outras garotas que participaram da ação. Em seguida, a coordenadora chega e pede para ele se render, caso contrário, ele viraria linguiça. Com isso, o porco se rende, mas não teve papo. A justiça foi feita. Na casa do protagonista, as meninas estavam assistindo a reportagem e ficam meio confusas ao ver duas Smith. Durante a noite, o esquadrão de segurança estava em uma missão para capturar uma aracne suspeita de violar o acordo cultural interespécie, mas ela conseguiu fugir. Smith conta que essa aracne tinha fugido e que ela não tinha família anfitriã. Ao ver que Papi estava trazendo algumas comidas, Mia pergunta de onde ela estava trazendo todas aquelas coisas. Vão lá fora verificar e percebe que Kimihito tinha sido sequestrado. Ele foi capturado pela aracne. Ela o capturou e o levou para um lugar isolado. Quando ele acorda, ela pensa que ele morreria de medo dela, mas ele estava super calmo. Em seguida, um guarda aparece, mas o medo é tão grande que ele vai embora rapidamente, enquanto Kimihito é torturado pela aranha maluca. Com seus dentes, ele consegue cortar a teia e quase dá ruim. Kimihito pergunta por que ela estava fugindo e fala que ela deveria estar com sua família hospedeira, porém ela fala que eles não gostaram dela, e então ela fugiu. Foi quando ela conheceu o falso diretor de vídeo que se ofereceu para ser seu anfitrião. De repente, algumas luzes se acendem salvando o prota. Era o esquadrão de segurança pedindo para Aracne se render, ou eles iriam usar a força. Kimihito pensa que elas estavam falando dele e diz que vai se entregar para que ela conseguisse fugir. Com isso, ele faz ela despertar ainda mais interesse nele. A garota aranha se rende. Smith pede desculpa por não ter escolhido a família anfitriã dela direito, e para compensar o transtorno, seu novo lar agora seria com o prota e suas outras garotas. No café da manhã, Mia fica com ciúmes da Aracne e parte para cima dela, mas é derrotada facilmente. À noite, quando Kimihito pensa que finalmente vai descansar, cai em uma armadilha da Aracne que estava muito mal intencionada. Quando estava prestes a atacá-lo, Centaurea corta a porta e foge com ele. Na rua, todas as pessoas estavam olhando para eles, até que finalmente eles encontram um lugar mais calmo. Porém, logo alguns idiotas chegam e começam a zoar Centaurea. Ao ouvir aquelas coisas, ela chega no seu limite e tira sua espada para fazer picadinho deles. Porém, por conta da lei interespécie, ela não pode machucá-los. Kimihito é pego por trás por um dos idiotas, enquanto Sera é atacada pelos outros. Por sorte, a Mulher-Aranha chega e o salva dos covardes que se tremeram de medo quando viram ela. Após isso, Aracne pega o prata de volta pra ela, mas Sera dá um chutão na cabeça dela e rouba Kimihito, dizendo que ele é só dela. Sera o aperta demais e o coitado quase desmaia. No fim, as duas meio que se entendem e vão embora pra casa. Na manhã seguinte, Kimihito acaba pegando um resfriado. As garotas ficam desesperadas sem saber o que fazer, e então Mia se oferece para ser sua enfermeira. Do nada, Smith chega e coloca todo mundo pra fora do quarto, pois Kimihito pode estar contaminado e precisa ficar isolado. E então ela diz que ela mesma vai cuidar dele, mas na verdade isso era só uma desculpa para ela fugir das suas obrigações. 10 minutos depois ela já estava dormindo. As meninas então se juntam e Sera tem a ideia de usar Su para cuidar de Kimihito, já que ela não podia ser contaminada. Com isso, elas mostram para Su como ela deveria cuidar dele. Nesse momento, Su mostra mais uma de suas habilidades
habilidades e se transforma no protagonista. Saria se aproxima dela e mostra como ela deveria fazer. Ela segue as instruções direitinho, mas o sufoca como sempre. A próxima a cuidar dele através de Su foi Meru, que usa as técnicas das sereias para ajudá-lo. No entanto, se ele fosse seguir isso, ele estava ferrado. Mia entra em ação e prepara um mingau especial de arroz para ele. Por sorte, chegou só a tigela vazia, senão ia acontecer com ele o mesmo que aconteceu com Meru. Só de experimentar essa gororoba, ela desmaiou. Papi também queria ajudar e pede para Su dormir com ele por ela, e quase mata o coitado. Após isso, as três começam a brigar para ver quem ia cuidar melhor do Prota. Araki dá um jeito nela antes que elas ensinassem coisas estranhas para Su, mas já era tarde demais. Finalmente, Su resolve agir por conta própria e usa sua antena para ver o que o Prota tinha. Com isso, ela lembra que ele ficou doente por sua causa e cuida dele durante a noite toda. Quando ele acorda, ele já estava se sentindo melhor e agradece por sua ajuda. Em seguida, as meninas caem dentro do quarto querendo saber se ele estava melhor. E então Su começa a falar, deixando todos chocados com mais essa descoberta. E agora Mia tinha mais uma rival no amor. Retornamos com Kimihito e a coordenadora em um encontro. As meninas com ciúmes têm a ideia de se disfarçar para espionar o protagonista. Com a ajuda de Suneru, entra disfarçada de atendente para descobrir se eles estavam tendo um encontro romântico. Ela liga para as meninas para avisar que o plano deu certo, e quando vai espionar, Kimihito se desequilibra e derrama a bebida toda no cliente, mas ele leva numa boa. Neru se concentra para ouvir a conversa dos dois e ouve que eles realmente estavam em um encontro, porém é atrapalhada por sua sugadora de água, que quase fez ela ser descoberta. Mas Kimihito vai embora sem perceber nada. A próxima parada foi um lugar de jogos, e dessa vez era Papi quem estava espionando eles. Ao pegar o celular para avisar as meninas que estava dando certo, ela acaba deixando cair onde não devia, e foi piorando cada vez mais, e quando percebeu já era a principal atração naquele lugar. Kimihito e Smith vão para um lugar mais calmo. Ele vai pegar um sorvete para eles. As atendentes são Mia e Séria, disfarçadas, mas ele não percebeu. Elas ficam felizes por ter encontrado aquele carro de sorvete vazio, mas na verdade o vendedor teve que ir ao banheiro com urgência. Um cliente, ao ver que as vendedoras eram duas garotas lindas, avisa a galera, e em pouco tempo o lugar estava com uma fila enorme. Mia percebe que Kimihito estava indo para um outro lugar. Ela pede para Séria cuidar das coisas que ela iria seguir eles. No entanto, o uniforme dela estavam conectados, e se ela se desconectasse ia dar muito ruim, e o pior aconteceu. Usando uma caixa para se esconder, Mia vai atrás dele. Aranha aparece e diz que vai aproveitar para pegar uma prova para chantagear os dois. No entanto, Mia atrapalha ela dizendo que seu Darling não está fazendo nada errado. De repente, as duas são puxadas para dentro do quarto e ficam sem entender o que estava acontecendo. Smith explica que Kimihito recebeu uma carta de ameaça caso ele se casasse com alguma das garotas. Por isso, eles fingiram um encontro para tentar pegar o autor da carta, mas não funcionou. Com isso, ela teve a ideia do protagonista ter encontro com cada uma das garotas, até que o culpado aparecesse. A primeira sortuda foi Mia, que não estava nada feliz por Meru ter ido com eles. Ao chegar no aquário, Meru é recepcionada como uma princesa. Lá dentro, ela dá um cartão para o casal ter passe livre em qualquer local, e diz para eles aproveitar juntos, que ela iria para outro lugar. Mia e seu Darling se divertiram bastante vendo os diferentes peixes em todo o aquário, até que Mia se surpreende ao ver dois peixinhos juntos e chama Kimihito para ver. Ambos ficam impressionados com a cena e pintam um clima entre os dois. E quando o beijo quase sai, Meru aparece para atrapalhar. Kimihito fica totalmente envergonhado enquanto Mia brigava com a garota sereia por ela ter arruinado sua grande chance. Mia tenta superar sua grande perda e percebe que Meru não estava mais ali. E quando olha para o telão, vê que Meru era a atração principal no show de sereia e golfinho. Logo o show começa. Mia fica com ciúmes do seu Darling olhando para a outra e sai do local. No caminho, eles barrem um garoto lagarto. Ele puxa assunto e a convida para um lugar com mais luz do sol, pois o ar ali estava bem gelado. A garota gigante vê os dois saindo juntos e avisa a coordenadora. Mia estava em um barco com seu mais novo amigo, pelo menos era o que ela achava, até que ele mostra sua verdadeira intenção, dizendo que quer ela só pra ele. E se o protagonista tentasse atrapalhar, ele iria se livrar dele. O garoto mostra sua verdadeira forma e ataca Mia. Do nada, algo começa a vir na direção deles com muita velocidade. Era Kimihito indo salvar sua amada. Com muita força, ele bate no barco. Os dois saem junto da água, Kimihito dá sua blusa para esquentar ela e eles riem da situação. Logo o garoto aparece pedindo
pedindo para o protagonista se afastar de Mia e leva uma latada na cabeça por sua ousadia. Kimihito tenta ajudá-lo a não pegar um resfriado ou algo pior e pede para o garoto tirar aquela roupa encharcada e pegar um pouco de sol, e descobre que ele na verdade era ela. Envergonhada, ela foge dali. Mia acha uma caixinha na blusa do protagonista e pergunta o que era aquilo. Ele pega e pede para que ela vire e coloca um colar lindo que comprou pra ela. Com isso, ele ganha um abraço bem apertado. Após isso, vemos a garota sendo punida por seu mau comportamento, mas ainda não tinha sido ela quem enviou a carta. O próximo encontro foi com Papi e por algum motivo ela teve a ideia deles irem fazer um churrasco em uma floresta, mas ela nem sequer se lembrava o motivo. Quem estava aproveitando bastante era a Zumbina. Ao invés de estar escondida vigiando eles, estava comendo toda a carne. Uma árvore gigante começa a se mexer e joga eles longe. O protagonista tenta fugir com as meninas, mas Papi é puxada pela árvore e em seguida ele também é puxado. Su consegue escapar apesar de ter sido jogada dentro de um lixo suspeito. Kimihito tenta ler um pouco sobre a mulher planta, mas é apertado por ela. Papi chama ela de Ki e pede para que ela não machuque o protagonista. Papi fala que Ki é sua amiga e conta que um dia quando ela estava voando de boa encontrou Ki fraquinha e plantou ela naquela floresta. Papi falou que voltaria para vê-la, mas acabou esquecendo dela. Papi tenta impedir que ela machuque Kimihito, porém não consegue. De repente, Su aparece pedindo a queda de Papi. Ela ficou gigante e forte depois de absorver alguns nutrientes na lixeira onde ela foi jogada. As duas começam a lutar. A luta estava bem equilibrada, então Su conta com a ajuda de Papi e Kimihito para absorver os nutrientes da garota planta. Zumbina fica chocada com a situação. Finalmente, Ki e Su voltam ao normal e a luta acaba. Smith deixa ela continuar vivendo naquela floresta, já que isso só ocorreu por conta de lixo que foi jogado no lugar errado. O próximo encontro foi com Séria. A todo momento ela buscava manter ele seguro. Ela estava parecendo mais um guarda do que uma garota. Quando o telefone do protagonista toca, ela quem atende. Era a agente secreta que estava de olho neles pedindo para Séria tirar aquela armadura, pois não estava parecendo um encontro de verdade. Depois de muita insistência, ela tira apenas a máscara. A agente secreta é surpreendida por uma falta criança que fingiu ter ficado com medo por ela ter apenas um olho, mas a Sapequinha estava planejando aprontar alguma coisa. Séria resolve tirar a armadura e ter um encontro de verdade. Por ser muito grande, estava quebrando as coisas da loja e quase quebra Kimihito também. Após isso, os dois vão para um parque fazer um piquenique. Séria preparou alguns sanduíches e a aparência estava boa, mas pela cara do prota não estava tão saboroso. Porém, como ele é muito gentil, diz que estava bom. Arene aparece para estragar o clima, dizendo que o sanduíche não tinha gosto de nada. Séria sai toda triste. Enquanto ela pensava no que ia fazer para agradar seu mestre, a garotinha Sapeca aparece, se aproxima dela e a hipnotiza. Kimihito, preocupada com ela, começa a procurá-la, até que a encontra, porém ela estava um pouco esquisita. A garotinha Sapeca, que estava se divertindo com a situação, é surpreendida por um javali grandão que sai correndo atrás dela. Kimihito, para ajudá-la, joga sua jaqueta nele, cobrindo seus olhos e fazendo ele bater em uma árvore. No entanto, logo o javali volta com tudo e corre atrás do prota, que é salvo por Séria, que com apenas um golpe derrota o bichinho. Após isso, Kimihito agradece por ter salvo sua vida. Porém, Séria estava muito triste e diz que não é digna de viver com ele. Com isso, Kimihito monta nela para que ela sinta que ela é sim necessária em sua vida e lhe dá um abraço. Em seguida, um guarda chega para capturar o javali. No entanto, a Arena já tinha cuidado disso e estava dando uma lição na garotinha que causou toda essa confusão. Séria decidiu se responsabilizar pela comida e agora as meninas eram obrigadas a comer salada, senão nada de carne. Nada feliz com a notícia, Mia e Papi fazem Su comer tudo por elas. Kimihito estava sendo levado para todo lado pela garota gigante. Quase não aguentando mais, recebe a notícia que enviaram mais uma carta misteriosa e que ele teria que fingir encontro com elas. Zumbina fala que decidiu isso porque não aguentava mais ver ele se divertindo em encontro com as garotas enquanto ela só ficava no tédio. Mesmo sem concordar, o coitado teve que aceitar. O primeiro encontro foi com a garota gigante. Ela chama ele de namoradinho e pergunta se a roupa ficou boa nela. Choni-chan fica triste porque a saia que ela gostou não serviu nela, mas Kimihito fala que é possível ajustar o tamanho e deixa ela feliz. Como o primeiro encontro não funcionou, era a vez de Zumbina. Eles foram para o cinema assistir um filme de zumbi. Segundo ela, é um ótimo filme. Toda empolgada falando sobre o filme, sua mão acaba caindo. Seu falso namorado costura de volta e a deixa impressionada. Vendo que ele se saiu super bem, resolve aprontar com ele. Porém, no final dá tudo certo. Esse protagonista é treinado. A próxima era Manako. Por algum motivo, ela estava a 1 quilômetro de distância dele. Então ele pergunta se ela não devia estar mais perto por ser um encontro e se ela estava enxergando com a
aquele chapéu tampando seu olho. E como ele já sabia, ela não estava enxergando nada e sai batendo em tudo. Kimihito corre para ajudá-la e ela chama para eles irem para um lugar mais privado. O protagonista pega uma bebida para eles. Manako fica pensando se ele está fingindo ser uma pessoa legal. E lembra que pode descobrir isso quando a pessoa olha para ela e desvia o olhar. Porém, foi surpreendida. Kimihito não desviou o olhar e ainda se aproximou dela. Manako vê uma pessoa escondida e vai em sua direção. As garotas atacam ela e conseguem capturá-la. Mas era a integrante do grupo delas, disfarçada. Ela e a coordenadora planejaram isso para ver se Kimihito ia ficar com alguma das meninas e para que elas se divertissem um pouco também. Na volta para casa, Kimihito vê uma pessoa suspeita e chega em casa com ela, dizendo que pode ser ela quem está enviando as cartas. Assustada, as meninas perguntam se aquilo é um fantasma. Kimihito fala que encontrou ela na rua e trouxe para casa para tentar ajudá-la. Eles saem junto para encontrar a outra parte da garota. Estava um pouco difícil por estar escuro. Mia estava com muito medo e sem querer encontra o que eles estavam procurando. Saria diz que vai acalmá-la e pede para Kimihito cuidar do resto. Com um pouco de medo, ele pega. No entanto, se assusta quando ela fala com ele, se achando a poderosa Irene que ele arciva. Porém, ele só entende quando ela age mais natural, pedindo que, por favor, ele a leve até seu corpo. Um guarda aparece. Kimihito impede a garota de fazer barulho, mas Su acabou fazendo eles serem descobertos. Por sorte, Papi chega bem na hora e impede que eles fossem levados. A garota finalmente estava completa e se diverte bastante com as meninas. Ela fala que ela é uma ceifadora e que está ali porque alguém estava prestes a partir. E diz que essa pessoa é o nosso protagonista. Assustadas com a notícia, elas estavam dispostas a fazer de tudo para impedir que isso acontecesse. Aranha prende a ceifadora e pede para que as meninas mantessem Kimihito seguro. Assim, Papi o pega e sai voando com ele. Porém, ele estava voando muito baixo e não estava olhando para frente e bate em alguma coisa, fazendo o protagonista voar longe. Por sorte, Su impede que ele caia no chão. Ao invés de manter ele seguro, elas estavam colocando o coitado em perigo. Centauri chega e diz que vai proteger Kimihito. Com ele em suas costas, ela vai o mais rápido que pode. Em uma curva, dá de cara com o carro e pula por cima dele. Enquanto corria em alta velocidade, a Saria imagina os dois juntos. Kimihito estava se segurando só com o pé, e então Saria freia e joga ele longe. A ceifadora chega e fala que eles não podem fugir dela. Saria manda Kimihito fugir que ela vai cuidar do resto. De repente, o protagonista é puxado para dentro do rio. Meru acha que ele sabe respirar debaixo d'água. Não é possível. Desse jeito, ele não vai sobreviver mesmo. Felizmente, ele consegue sair da água. E então, Meru pede para ele deixar um laço para ela lembrar dele. Kimihito pensa que ele estava falando de um objeto, mas ela estava se referindo a uma criança. A viciada em tragédia imagina como seria e perde o controle. Kimihito tenta acalmá-la, porém é puxado para debaixo d'água. Prestes a desmaiar, é salvo por Mia. Ela o salva e o coloca em perigo ao mesmo tempo. Aranha chega junto com Lala e diz que não importa o que elas façam, não podem mudar o destino dele. Mia fala que não ia aceitar uma estranha chegar e levar seu darling tão fácil assim. E se ele fosse partir, ela ia junto com ele. Kimihito levanta e fala que se ele chegar vivo em casa, vai escolher uma garota para casar. E vai embora. No caminho, o caminhão bate nele. No entanto, era de brinquedo. Em casa, Smith fala que Lala-chan não é ceifadora coisa nenhuma. Ela é apenas uma fujona que se interessou pelo protagonista depois de ver ele sobreviver a essas garotas. Smith coloca ela no lugar dela e, pelo visto, ela morre de medo da coordenadora. Lala pede para ficar ali com eles e é óbvio que Smith concorda. E com algumas condições, as meninas também. Após alguns dias, Kimihito estava com problemas com o orçamento. A geladeira estava vazia e as meninas não paravam de comer. Sem opção, ele vai até o mercado, mas estava fechado. Então eles vão até a cidade procurar algo. Ao chegar lá, o vendedor começa a gritar para eles guardar os peixes e carnes. Porém, Kimihito fala que eles não precisam fazer isso. Meru vai até o vendedor e o elogia, dizendo que ele tem olhos ótimos para escolher peixes. E então ela ganha um peixe grandão. Saria passa em uma loja de vegetais e se apaixona pelo sabor da cenoura. Porém, como eles não tinham dinheiro, ela ganha alguns restos. Em seguida, outras pessoas chegam e lhe dão mais algumas comidas. Agora eles tinham bastante comida. Kimihito pede para Saria levar para casa e fica com Su para tentar conseguir mais alguma coisa. Su leva ele até a floresta e tenta convencer Ki de deixar eles pegar algumas plantas comestíveis. Ki permite e acompanha eles até o local. Sem saber a diferença entre as plantas que podia comer ou não, Kimihito quase desiste. Até que Su começa a comer as plantas e consegue identificar se era venenosa ou não. Com isso, eles conseguem colher bastante coisa. Na volta para casa, a garota dragão que apareceu antes tenta atacar Kimihito. Porém, Su usa o poder que absorveu
removeu das plantas e joga a garota longe. Na hora da janta, a mesa estava cheia. Kimihito ficou todo feliz porque ia sobrar comida. No entanto, o Smith chega com as parceiras para comer também. E então o coitado se acaba de fazer comida para elas. No fim, todas estavam satisfeitas, menos o protagonista que, além de não ter comido nada, estava acabado. Desesperado por não ter mais comida nem dinheiro para comprar, ele descobre que a coordenadora reembolsa todo o dinheiro que ele gasta com comida e que todo o seu esforço foi em vão. Confesso pra vocês que esperava um final melhor. Se você gostou, deixe seu like e não esquece de comentar. Foi um prazer ter você comigo até aqui. Um beijão e até o próximo!